Graça e paz da parte de Cristo sejam sobre vocês. No vídeo de hoje, quero refletir sobre os conselhos de Salomão acerca de corrermos riscos, a importância de sabermos assumir riscos na vida e também sabermos investir. E o valor da generosidade em tempos de crise. Quero, para isso, ler os versículos de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 1 e 2, e as diferentes interpretações dadas a ele. Mas, para isso, peço a vocês, se inscrevam no nosso canal, deem likes, divulguem essa palavra, nos ajudem a compartilhar essas reflexões com o maior número de pessoas. Dito isso, Eclesiastes 11, versículo 1 e 2, tradução da NVI. Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Seu conselho de Salomão. E quero começar falando as diversas interpretações que esse versículo já ganhou. Por exemplo, acerca do lançar o pão sobre as águas e depois de muito tempo o encontrará. Ele já foi interpretado, como uma descrição da ressaca. E você lança alguma coisa sobre as águas, as ondas levam esse objeto ou que você tenha lançado, e depois essas mesmas ondas, no movimento da ressaca, trazem de volta aquilo que você lançou sobre as águas. Alguns já interpretaram assim esse 11:1. Alguns também já pensaram na isca de pão atirada ao mar para atrair os peixes. Então você lança o pão, isso atrai os peixes, e esse pão acaba voltando para você em forma de uma boa pesca. Você pescando vários peixes por meio dessa isca do pão. Mas alguns aqui já veem a atividade comercial marítima. Por quê? Por meio das trocas de gêneros alimentícios, você poderia conseguir grandes lucros. Então, quero aqui focar primeiramente nesse sentido, que eu acho muito pertinente. O autor, aqui Salomão estaria falando sobre os riscos, a necessidade de você assumir riscos na vida. Por quê? Muitos deles eram mais da atividade, praticavam muito, a atividade agrícola e achavam que a atividade comercial marítima, alguns achavam que era muito arriscada, muito perigosa, porque muitos deles focavam apenas na atividade agrícola. Mas aqui o autor estaria dizendo, olha, não, você deve praticar uma atividade comercial marítima também. Você também deve fazer isso, praticar também a troca de
gêneros alimentícios e trazer para si grandes lucros com o tempo, ou até mesmo enfrente o mar. Não fique apenas pensando em investir tudo apenas na plantação. Não, enfrente o mar. Por mais que alguns achem a atividade comercial marítima arriscada, que você saiba correr esse risco. E aí, essa interpretação vai interpretar o versículo 2, reparte com o que você tem com 7, e até mesmo com 8, porque você não sabe que desgraça poderá cair na terra. Quem tem essa interpretação vai dizer o quê? Você deve variar os seus investimentos. Você não deve aquela famosa fábula, você não deve colocar todos os ovos numa mesma cesta. Você não deve fazer isso. Varie os seus investimentos. Não invista todo o seu capital no mesmo setor, mas diversifique os ramos, os setores de investimento, porque você não sabe qual crise econômica vai se abater sobre o mundo. Você não sabe sobre qual setor essa crise cairá e, por isso, você necessita diversificar os ramos de atuação do seu investimento. E é muito maravilhoso pensarmos esse texto, primeiramente, nessa aplicação, sem excluirmos a outra aplicação que também está presente nesse texto. Esse que é um texto de sabedoria, um texto literário. Mas o primeiro conselho aqui de Salomão, seguindo essa interpretação, devemos saber correr riscos na vida. Devemos saber assumir estes riscos. Não devemos ser aqueles que hesitam por medo, por insegurança e nunca tentam e nunca empreendem uma nova atividade empresarial e nunca começam um novo empreendimento, nunca começam uma nova carreira, nunca exploram um talento que nunca exploraram. Às vezes a pessoa está trabalhando numa empresa, mas tem o talento para música, tem um talento para arte, tem um talento para escrever, tem um talento para ser um grande comunicador, mas nunca assume, nunca tem a coragem de correr, de se expor e correr esse risco. Às vezes a pessoa tem uma visão comercial para começar algum comércio, alguma pequena empresa, mas nunca usam. E aqui deixamos o nosso louvor, nosso reconhecimento àqueles e aquelas que, em meio à pandemia, começaram novos empreendimentos e, graças a Deus, prosperaram. Outros abriram um Instagram, outros seguiram com a pandemia, criaram ânimo de seguir um talento artístico. E não é que deu certo, e os romanos diziam: a fortuna e a sorte favorece, beneficia aqueles e aquelas que sabem ousar. A fortuna e a sorte favorece
se agrada daqueles que ousam, daqueles que sabem se lançar, daqueles que sabem empreender, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de dificuldade, sabem trilhar novos caminhos, começar novas carreiras e se lançarem. Que seja assim em nós, irmãos, e, claro, com a cautela também de variarmos os nossos ramos, diversificarmos os nossos ramos de investimento, os nossos ramos de atuação. Saibamos investir o nosso capital intelectual, humano, espiritual, nosso capital artístico, nosso capital financeiro, não apenas em um único ramo de atuação. Não coloque todos os ovos, numa mesma cesta. Esse é os primeiros grandes conselhos aqui de Salomão nesse texto. Saiba, tenha coragem, tenha ousadia de correr riscos. Saiba diversificar as áreas nas quais você investe. Mas, nesse texto, também temos um conselho, como muitos bem interpretaram, um conselho também. O texto também, no literal, está falando de generosidade. Atire o seu pão sobre as águas e depois de muito tempo você vai encontrar esse pão. Você vai, depois de muito tempo, você tornará a encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7 e ainda com 8, porque você não sabe qual desgraça ou qual crise virá sobre a terra. Na crise nós não queremos arriscar, na crise nós não queremos investir, e também na crise, nos tempos de crise financeira, de crise política no país, de crises econômicas e instabilidades financeiras e sociais, nós não queremos repartir o pão. Não queremos lançar o pão sobre as águas. E olha como a matemática de Deus é totalmente diferente da matemática dos homens. A lógica de Deus é maravilhosa. E é uma lógica totalmente contrária à lógica dos homens. A lógica de Deus é extremamente maravilhosa. Enquanto os homens na crise querem reter, querem acumular, querem guardar o pão, Deus, Cristo, nos ensinam a arremessar o pão sobre as águas. Com o tempo, você tornará a encontrá-lo. E por que não citar, irmãos e irmãs, outros provérbios atribuídos a Salomão, que também ensinam esse mesmo valor espiritual da generosidade. Provérbios 11, versículo 24 e 25. Na tradução NVI, tenho lido. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, há quem distribui generosamente e ainda vê suas riquezas aumentarem. Outros retêm aquilo que deveriam distribuir, retêm aquilo que deveriam dar, prendem para si, guardam consigo
consigo aquilo que deveriam repartir com o outro e caem na pobreza. E aí o 25 diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio também receberá. Que coisa maravilhosa, irmãos e irmãs. Porque se você oferece socorro aos demais, você também receberá socorros surpreendentes e imprevisíveis da graça de Deus. Há um segredo, há aqui um segredo espiritual, há aqui um grande ensinamento espiritual da parte de Deus. Os generosos receberão também com generosidade. Os que sabem socorrer os necessitados, os aflitos, os que estão endividados para pagar o aluguel, os que estão endividados sem ter alimento para suprir suas casas, aqueles que sabem socorrer famílias necessitadas, pagar tratamentos dos que precisam, pagar estudos a jovens que necessitam, e tantas outras formas de sermos generosos, irmãos e irmãs. Quem age assim, aqueles que agem assim, também recebem socorro maravilhoso e surpreendente da graça de nosso Deus. E louvado seja Deus por sua generosidade. Louvado seja Deus por tamanha bondade e por amor tão generoso. Provérbios 22, versículo 9, também nesse mesmo sentido, ensina esse mesmo princípio e diz: quem é generoso será abençoado, pois reparte do seu pão com o pobre. O próprio Salomão vai dizer ainda em Provérbios: quem dá aos pobres empresta para Deus, e Deus retribuirá, e Deus pagará o benefício. Olha como Deus é humilde, irmãos, como Deus é generoso. Ao darmos aos pobres, devemos doar aos pobres com alegria. Mas Deus é tão humilde que aquilo que você faz por um necessitado, aquilo que você faz por um aflito, por uma aflita, Deus toma para si como se fosse um empréstimo. Fala: filho, filha, você está emprestando para mim e eu vou pagar esse empréstimo. Que coisa, que humildade, que generosidade incrível da parte de Deus. E aqui em Provérbios 22, 9, diz justamente isso: o generoso será abençoado porque deu do seu pão ao pobre. E é isso que o Eclesiastes 11, 2 diz: reparte com 7 e ainda com 8, pois você não sabe quais crises virão sobre a terra. E as crises vêm, meus irmãos e minhas irmãs. As crises vêm, fazem parte da situação do mundo, fazem parte da vida, fazem parte da economia mundial. A economia, ela sempre passa por esses períodos, ela tem esses movimentos cíclicos, de altos e baixos, assim como nossa vida pessoal, como nossa vida também atravessa altos e baixos. Da mesma forma, a economia do mundo, da mesma forma, a situação do mundo. E aqui Salomão aconselha-nos: lance o seu pão sobre as águas, tenha coragem de ser generoso,
tenha coragem de viver esses desafios, que são princípios espirituais, e saiba que você lança o seu pão hoje, mas depois de um tempo, esse pão retorna para você em forma de bênçãos e bênçãos da generosidade de Deus. Reparte mesmo com vários que necessitam de você. Saiba repartir, porque no meio da crise, quem pode realmente te socorrer é o próprio Deus em sua graça. Nas crises da economia, nas crises do mundo, você entende que se não for a provisão de Deus te sustentando, se não for o socorro de Deus te agraciando, você nada pode fazer. Porque há crises em que, podemos citar a Segunda Guerra Mundial, em que o ouro perdeu o valor em determinados momentos da guerra. Porque você precisa de alimento e de repente o país está numa crise que ninguém tá buscando ouro, mas está buscando alimento. Tamanho foi o bombardeio. Tamanha é a crise. E nesses momentos, só o próprio Deus pode nos socorrer com sua provisão generosa e maravilhosa. Meditemos mais nesses versículos que tem tanto a nos ensinar. E amigo e amiga, saiba hoje viver o desafio de ser generoso. Generoso no mundo em que pensa, no mundo no qual as pessoas pensam que devem apenas acumular, e essa é a segurança para a vida delas, essa é a segurança para se sustentarem e se manterem. Em tempos de crise, vem Deus com sua lógica maravilhosa, que vamos fazer até um vídeo falando da obra maravilhosa e admirável de Deus, e que nós ignoramos e que nós não conhecemos, e Deus, em sua lógica contrária à lógica dos homens, olha, não, sua segurança não está, como você pensa, em fundamentar o seu investimento em apenas reter. Sua segurança humana, financeira, espiritual, material está em você saber distribuir e repartir. Porque se você lançar o seu pão hoje sobre o mar, sobre as incertezas humanas, sobre as incertezas da vida, olhando pelos olhos humanos, saiba que esse pão maravilhosamente voltará a você. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus no dia de hoje.